Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre a função de partição, onde vamos explicar o seu conceito, a sua interpretação e a função de partição molecular. No final vamos dar um exemplo para que vocês possam entender melhor como isso funciona. O nosso grupo é formado por mim, Isabelle Matos, pelo Bruno Porpino, pelo Carlos Alves e pelo Leandro Kennedy. Se vamos aplicar as técnicas estatísticas aos sistemas biológicos, precisamos explorar as propriedades da função de partição, que é a principal ligação entre os níveis de energia disponíveis e as propriedades termodinâmicas. A função de partição. O conceito fundamental em mecânica quântica é o da existência de uma função de onda que contém, em princípio, toda a informação dinâmica sobre um sistema, tal como a energia, a densidade eletrônica, o momento de dipolo e assim por diante. Se a função de onda de um átomo ou molécula é conhecida, podemos extrair dela toda a informação dinâmica sobre o sistema, desde que saibamos como obter essa informação. Existe um conceito semelhante em termodinâmica estatística, a função de partição sendo que contém toda a informação termodinâmica sobre o sistema, tal como a energia interna, a entropia, a capacidade calorífica e assim por diante. Nossa tarefa agora é ver como calcular a função de partição e como extrair dela a informação nela contida. Olá, me chamo Leandro e abordarei um pouco mais sobre a interpretação da função de partição. Começaremos sobretudo falando sobre a definição de Q, que é dada pelo somatório sobre o estado, pela seguinte equação. Podemos notar que o primeiro termo é igual a 1, uma vez que a energia no estado fundamental é igual a zero, e qualquer número elevado a zero resulta em 1. Para compreendermos o significado de maneira mais aprofundada de Q, vamos supor que inicialmente tenhamos uma temperatura igual a zero. Logo teremos que todos os termos, exceto o primeiro termo, serão igual a zero, ou seja, Q será igual a 1. A partir disso, começamos a suspeitar então que a função de partição está nos informando o número de estados ocupados a uma dada temperatura, como mostra a seguinte fórmula. Podemos notar que o somatório de Q será aproximadamente igual a um número natural qualquer. Olhando para a figura 12.4, podemos notar que a função de partição é uma medida do número de estados termicamente acessíveis. Assim, para todos os estados com a energia menor que o produto Kt, o termo exponencial é próximo de 1. Entretanto, quando temos os estados com energia maior que esse produto Kt, observamos que o termo exponencial é próximo de zero. Os estados com energia menor que o produto Kt são significativamente acessíveis termicamente. O oposto ocorre, portanto, para os que possuem uma energia maior que este produto Kt. Podemos concluir, portanto, que Q nos diz o número de estado termicamente acessível a uma dada temperatura de interesse. Moléculas com muitos níveis de energia, todas muito próximas, têm função de partição muito elevadas. Moléculas com nível de energia muito espaçados têm função de partição pequena, pois apenas poucos estados de mais baixa energia serão ocupados a baixas temperaturas. Olá, eu sou Bruno Porpino e irei falar sobre função de partição molecular. A energia de uma molécula pode ser aproximada com uma soma de contribuições de seus diferentes modos de movimento, translação, rotação, vibração, e também da distribuição dos elétrons e do spin eletrônico e nuclear. Aqui temos a equação 12.16 do livro. Nela, T representa a translação, R a rotação, V a vibração, E é a contribuição eletrônica e S é a contribuição de spin. A separação de movimentos eletrônicos é dada no capítulo 10,
E a separação dos modos de vibração de rotação será válida se a molécula puder ser tratada como um rotor rígido. Uma vez que a energia é uma soma de contribuições independentes, a função de partição é um produto de contribuições. O exponencial de uma soma de termos, no caso, Euler elevado a x mais y mais e, é igual ao produto de cada exponencial. A partir desse fato, vamos obter a equação 12.17. Suponha que tenhamos epsilon elevado a x mais y. Teríamos então epsilon x vezes epsilon y. O inverso dessa relação pode ser mais familiar. É a propriedade onde o produto de um logaritmo é igual à soma dos logaritmos de cada fator. A contribuição do spin eletrônico é importante em átomos e moléculas que contêm elétrons desemparelhados, como no exemplo do óxido de nitrogênio, citado no capítulo 14. Os dois estados de spin deste elétron desemparelhado são igualmente ocupados na ausência de um campo magnético e contribuem como fator de 2 para a função de partição molecular. Olá pessoal, eu sou o Carlos e eu vou falar sobre um exemplo da função de partição, mais especificamente o exemplo 12.2. E ele fala o seguinte: a configuração eletrônica do átomo de flúor tem dois níveis, o mais baixo, com degenerência igual a 4, e o mais alto, com degenerência igual a 2, a uma energia correspondente a 4,4 cm/-1, acima do nível mais baixo. Ele quer que a gente faça uma função de partição e faça um gráfico dela como função da temperatura. Bem, os outros colegas já explicaram como funciona a função de partição, então a gente vai adotar o nível mais baixo de degenerência, igual a 4, mais o nível mais alto, e assim a gente segue a equação. Ele pede que a gente, uma sugestão que o autor dá é que a gente use epsilon igual a HCV para a energia do nível superior. Dessa forma, a gente tem esses dois gráficos aqui, onde a gente pode perceber que a função de partição ela parte do nível mais baixo até do nível mais baixo de energia ocupado e vai chegando até o nível mais alto, de acordo com o aumento da temperatura. E vai chegar em uma dada temperatura, o nível da função de partição vai ser constante, mais ou menos a 24 graus Celsius. A 20 graus Celsius ele vai se manter constante. Então, é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.